Paz a todos, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus, né? Do que temos aprendido, do que tem edificado nossas almas e nos fortalecido na presença de Deus. Estou aqui mais uma vez para trazer mais um resumo da terceira lição da Escola Bíblica Dominical, né? Que é o batismo no Espírito Santo. E aqui quero fazer um breve resumo sobre o batismo com o Espírito Santo, né? É algo de extrema importância, de algo que o cristão tem que buscar com muita sede, com muita vontade, mas que muitas vezes é interpretado errado, é usado de forma errada, né? Tem um conceito, na verdade as pessoas conceituam de forma errada. E, na verdade, nesta lição nós vamos aprender o que é o batismo com o Espírito Santo, como é que funciona esse processo do batismo com o Espírito Santo, para que ele serve, qual a sua finalidade na verdade, né? A finalidade de ser batizado com o Espírito Santo não é para ostentação, não é para a gente mostrar que tem poder, que está cheio de poder, que sabe falar em outras línguas, que é batizado. E ser batizado com o Espírito Santo não leva a pessoa assim num grau de se orgulhar de ser mais crente do que os outros. Não. O batismo com o Espírito Santo, na verdade, ele capacita o cristão para o trabalho na obra do Senhor. Ele dá ousadia, dá coragem ao cristão, né? O crente, ele, na verdade, quando busca esse batismo e é alcançado isso, ele tem mais ousadia, né? É revestido de poder, né? Um revestimento. E o batismo com o Espírito Santo na Bíblia, quando a gente vê, é uma promessa, né? É uma promessa desde lá do profeta Joel. Deus prometeu que ia derramar o seu Espírito, né? Sobre o povo. E quando isso se cumpre lá em Atos 2, né? Que é o texto referência mesmo desse acontecimento, né? E em Atos 2 a gente vê o cumprimento desta promessa, né? Quando a promessa ela se cumpre lá em Pentecostes, na festa de Pentecostes. E para isso também teve que ter perseverança, né? Porque Jesus disse para os discípulos: ficai, pois, em Jerusalém, Lucas 24:49, até que do alto sejais revestidos de poder. Então estava já previsto pelo próprio Jesus um revestimento de poder, tudo pronto, preparado, apenas tinha que buscar, mas aguardar com paciência, porque tinha o tempo certo. E quem é que batiza? Quem batiza é ele, irmão. Porque João Batista vai dizer: eu só batizo com água para o arrependimento, mas vai vir um após mim que é mais poderoso do que eu, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João disse que não era nem digno de carregar suas sandálias, de desatar as correias das suas sandálias, né? Mas que ele era quem ia batizar com o Espírito Santo, ia trazer esse revestimento de poder para os crentes, né? E o crente que não é batizado com o Espírito Santo, ele tem que buscar, mas isso não interfere na sua salvação. Não vai dizer que isso não está, na verdade, mostrando que ele não é salvo, ou que ele é mais, que ele é menos, que ele vai ter um lugar diferenciado. Não, ele vai ter a sua salvação, que a salvação e o batismo com o Espírito Santo é duas coisas diferentes, né? Eu já encontrei pessoas com muita dúvida sobre o batismo com o Espírito Santo, porque tinha muitos anos de crente, e não foi batizado com o Espírito Santo ainda, e essa pessoa tem até dúvida se realmente isso vai interferir na sua salvação. Mas não interfere, porque quando nós nos convertemos ao Senhor, o Espírito Santo já passa a morar dentro de nós. Agora esse revestimento é diferente, não é para salvar. Esse revestimento de poder já é para quem é salvo e é para na verdade uma capacitação para o trabalho no Evangelho, né? Para o trabalho na obra de Deus. E assim foi que aconteceu, né? Aconteceu lá em Pentecostes. A palavra de Deus diz, como está aqui o texto de Atos 2, que estavam todos reunidos na casa e de repente veio um som veemente como um vento impetuoso e encheu toda aquela casa, né? E quando aquela casa foi cheia, a palavra de Deus diz que foram vistas línguas, que o texto diz, língua repartida como que de fogo, que
as quais pousaram sobre cada um deles. Veja bem, não era língua de fogo, ninguém estava falando com a língua parecendo como fogo. Não era nem uma língua de fogo na boca de nenhum que estava ali naquele momento. Era línguas repartidas como que de fogo sobre as cabeças sobre cada um deles. O que tudo indica, pousaram sobre eles, sobre as suas cabeças, eu não sei, mas propriamente isso, né? Como é que se diz? É o mais coerente, né? Que seja assim. Por quê? Pousaram sobre ele, sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo. Então esse fenômeno aconteceu lá. Aí apareceu línguas de fogo. Vamos ver, tá comparando aqui com fogo. Quando você acende um fogo, o fogo não tem aquelas divisãozinhas, aquelas línguazinhas? Até quando se faz um desenho, uma caricatura, alguma coisa representando um fogo, não faz umas linguetazinhas? Então, era isso aqui que ele está descrevendo, comparando com parecida, né? E foram cheios. Línguas repartidas como que de fogo, parecida com a língua, como fosse a língua de um fogo, como fosse uma labareda de fogo acesa, e tinha aquela linguazinha. E era como fosse uma tochinha que pousou sobre cada um deles. E após esse fenômeno acontecer, eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Veja bem, essas outras línguas, o batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado pelo falar em línguas estranhas. É o falar línguas estranhas, que é na verdade uma comunhão com Deus, são uma oração, você está falando mistérios de Deus com Deus. E até Paulo adverte os irmãos de Coríntios que não ficasse falando o tempo todo, que aquilo tinha que ter alguém para interpretar, porque não ia edificar ninguém a não ser quem está falando, né? E muitas vezes a gente vê isso banalizado, aqui no YouTube, aqui na internet, em qualquer outro canto, as pessoas falam por brincadeira, mas não é brincadeira, gente. Eu tenho um pastor que ele é o nosso pastor presidente. Eu vi uma história sobre ele que disse que ele chegou num certo lugar e uma pessoa perguntou a ele, uma irmã foi perguntar a ele: pastor, o senhor é batizado com o Espírito Santo? Ele disse: sou. Aí ela disse: pô, então fala aí pra mim ver. Não é assim, gente. O batismo com o Espírito Santo não é assim. Ninguém anda falando toda hora, ninguém tem aquelas palavrinhas decoradas, aquele negócio, não. A língua a língua é coisa do céu. É transcendente, é transcendental, vai além da nossa imaginação, além da compreensão humana. Não é a coisa que se estuda, que se aprende na escola secular. Não é um idioma que nem um inglês, que nem um alemão, que nem um grego, nem um espanhol, um francês. Não se aprende assim. É Jesus quem dá isso. E na Bíblia Sagrada a gente vê até pessoas que queriam comprar isso, né? Como o caso de Simão. Viu os apóstolos lá impondo as mãos sobre as pessoas e os outros sendo batizados. Ele: eu quero também isso aí para mim. E Pedro lá declarou lá um juízo de Deus sobre a vida dele se ele fosse continuar com aquilo. E ele: não, eu retiro o que eu disse, só orem por mim. Ele não entendia ainda esse fenômeno espiritual, né? E esse fenômeno que aconteceu em Pentecostes, mano, foi tão maravilhoso, que estava reunido ali. Deus teve uma estratégia tão linda, que tinha tanta gente reunida naquele lugar, de várias nações de tudo que você possa imaginar naquela época. Quase o mundo todo estava reunido naquele lugar. Olha o versículo 7 do 2, eu vou ler aqui. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Né? As pessoas que estavam de outras nações ali, inclusive veio alguns com certeza convertidos ao judaísmo, outros que não eram, mas vieram para aquela festa de Pentecostes, né? Muitos religiosos, né, da época ali, que estavam em outros países, judeus que estavam em outros países, e quando eles chegaram lá, se depararam com essa situação aqui, né, com esse fenômeno. Quando Deus, naquele momento ali, resolveu encher todo mundo naquela casa, a plenitude mesmo do Espírito. E quando eles começaram a falar, as pessoas de outras nações, o que era que eles diziam? Eles estão falando em nossa língua. Eles não são judeus? Como é que eles sabem falar a língua da gente? Porque esse povo aqui era tudo estrangeiro. Então é outro fenômeno. Esse fenômeno, a gente às vezes ouve falar, hoje, nos dias de hoje, Deus usando também as pessoas no batismo, batizadas com o Espírito Santo para fazer isso. Missionários que às vezes estão em outro país e ele não sabe a língua daquele país. Exceto que ele não vai falar todo dia. Isso é numa ocasião específica. Porque se ele quiser aprender o idioma mesmo para valer, vai ter que estudar numa escola secular, né, de idiomas. Mas acontece isso
quando se é necessário, quando Deus tem um propósito, tem uma finalidade naquele lugar, naquele momento. E aí tem que usar aquela pessoa, e Deus usa aquele servo dele, que é batizado com o Espírito Santo, com esse fenômeno aqui, né? Se eu não me engano, são dois nomes, né? Tem xenolalia e tem glossolalia, né? Um é o falar em línguas estranhas, né? Como Paulo diz, que na verdade é assim mesmo, né? É espiritual, né? É uma oração que você está fazendo com Deus, que você está conversando com Deus, está orando, está louvando o Senhor em línguas estranhas, né? Em forma de línguas estranhas. E tem esse outro fenômeno que Deus pode usar uma pessoa, por exemplo, eu sou brasileiro, Deus pode me usar para falar com um alemão, com um inglês, um norte-americano, um francês, né? Em várias outras, de várias outras nacionalidades, né? Diferentes. E Deus, quando tem esse propósito, ele usa a pessoa nessa forma, né? Através do Espírito Santo, ele dá aquela capacidade dele falar, dele anunciar. Mas o que era que esses homens estavam falando aqui? Eles estavam falando qualquer coisa? Estavam brincando de falar em línguas? Estavam inventando umas palavrinhas, como a gente vê muitas vezes as pessoas fazem isso? Eles fizeram um curso para isso em alguma instituição? Não. Eles estavam sendo usados pelo Espírito Santo no falar em línguas, em outras línguas, que era a língua de outras nações aqui, nesse momento. E estavam anunciando, como diz aqui, ó, aos cretenses, aos árabes, todos ouvindo nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus, e o que aconteceu, o que produziu naquelas pessoas. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, né? Dizendo uns para com os outros. O que quer dizer isto? Então esse é o fenômeno do batismo com o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo tem essa capacidade de dar ousadia aos crentes, né? É como Paulo disse, ó, ele falou para os coríntios, quando eu fui ter convosco, eu não fui em demonstração de sublimidade de palavra, eu não fui lá me aparecendo com palavras bonitas, não fui usando de filosofia, nada disso, nada humano, nem o conhecimento humano, mas eu fui em demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Porque ele pregava e o Espírito Santo confirmava, né? Então, a ousadia do Espírito Santo traz isso, né? E é para todos. É para todos aqueles que buscaram, para todos aqueles que se converteram. Tanto que quando Cornélio foi convertido, aqueles homens que estavam lá também foram cheios. E alguém se perguntou lá, e até Pedro disse, olha, se eles foram cheios do Espírito Santo, o que impede? Quem sou eu, se Deus já encheu eles do Espírito Santo? Quem sou eu para não e batizar eles nas águas, né? É porque isso aqui é para todos, tanto que a palavra de Deus diz que é para todos aqueles a quem o Senhor chamar, é para todo crente. Então, você que é cristão, que ainda não é batizado com o Espírito Santo, deve sim buscar, com certeza, tem que buscar, porque é um revestimento de poder. Deus vai a cada dia te revestir, te capacitar, te dar mais ousadia, mas isso não quer dizer que você não é crente nem que não está salvo sim. Mas é algo que se tem que buscar se quer trabalhar na obra de Deus. E outro detalhe, se você já teve uma experiência assim, comenta aí no vídeo embaixo se você teve já passou por isso, já foi batizado, ou anseia por esse momento tão glorioso, tão maravilhoso que todo cristão busca, né? Comenta aí embaixo no vídeo que experiência foi que você teve com Deus, em relação ao batismo com o Espírito Santo, como foi esse dia. O que isso impactou de lá para cá, o que isso mudou na sua vida. Ou então você que não conhecia ainda esses termos aqui, esse conceito de batismo com o Espírito Santo, comenta também aí como é que você entendia o batismo, como era que te ensinaram, como é que você aprendeu, né? Na verdade, se você via por esse ângulo aqui, bíblico, né? Ou como era isso? O que você achava do batismo com o Espírito Santo? Então, meus queridos, esse foi mais um resumo, na verdade, da nossa escola bíblica dominical, né? E o tema da lição número 3, batismo com o Espírito Santo. Espero que isso tenha sido edificante para suas vidas. Então, comenta aí, curte e compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais aí, para que possa alcançar muitos corações. Às vezes a dúvida de um é dúvida também de muita gente, e às vezes até no comentário que você faz aí, você acaba tirando a dúvida de muitas pessoas, né? Para que a palavra de Deus, irmão, para que o ensino das Escrituras ele possa
na verdade, tomou uma proporção maior através desse canal, né? E tantos outros que tem aí. Então eu peço aí, curte, compartilha e não se esquece de se inscrever no canal para que Deus, aí através desse vídeo, dessa ferramenta poderosa, Deus possa também alcançar muitos corações por aí, assim como alcançou o meu e de tantos outros que estão ouvindo esse vídeo. Até a próxima.